Eu Senhor que ajude a pregar a palavra, capacite o teu servo a pregar com fidelidade a palavra do Senhor. Santo Deus, nós somos gratos por tudo que o Senhor já fez nesse lugar da Ebenezer. Que o Senhor Deus possa estar falando aos nossos corações. Que o teu Santo Espírito nos capacite a compreender a mensagem do Senhor nessa noite. Que o Filho, Pai, possa estar descansado no Senhor, sabendo ele que é o Senhor que fala através dele. Que o teu Santo Espírito capacite, o encha de autoridade e temor do coração. E estamos diante da palavra inerrante, palavra viva, eficaz, mais afiada que espada de Deus. Nos ajude nossa igreja a compreender o momento único, sério, de contemplar a palavra do Senhor nessa noite. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, salve por graça e paz de Jesus, amém? Amém? Eu gostaria de convidá-los a abrir comigo suas Bíblias em Mateus capítulo 19, e leremos os versos de 1 a 15, e eu confesso que esses são os textos mais difíceis de se pregar na palavra de Deus. A gente se vê tão pequeno diante de qualquer texto da Escritura, que nunca pode se jactar ou se orgulhar em nenhum dos textos da Escritura, porque é pela graça de Deus que nós conseguimos obedecer de alguma forma, mas esse texto é um dos textos que mais desafia o ser humano e principalmente o ser cristão, porque especialmente os versos de 3 a 12 que se encontram nesse capítulo, e vamos falar sobre a questão do divórcio. Então é um texto muito difícil para a nossa meditação, é um texto que nós precisamos ter os devidos cuidados, entender que todos nós somos passíveis de alguma maneira de vacilar nesse quesito, mas que o Senhor nos conceda graça nessa noite. O Senhor nos conceda sabedoria para a obediência, poder para vencermos as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. Mateus capítulo 19, até o versículo 15. Vamos ler de maneira alternada também, que é como da igreja, mesmo assentado. Você pode ler comigo, você vai ler os versículos pares e pode ler os ímpares. Diz assim: e aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que deixará porém se separará. Portanto, que Deus ajuntou, não se separará. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não é desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada comete adultério. Se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há inimigos de nação
Trouxeram-lhe então algumas crianças para que eles impusessem as mãos e orassem. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus morreu neles, deixaram os meninos, não voltaram a ser porque e tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, agradecemos, Deus, pelo entendimento que o Senhor já nos tem dado, pelo conhecimento que o Senhor já nos tem transmitido por meio da pregação, do estudo e por meio, ó Deus, principalmente da administração do Espírito Santo aos nossos corações. Pai, nem eu, nem ninguém aqui é alguma coisa, como também dizia o apóstolo Paulo, mas todos somos carentes da tua graça, do teu poder e do teu perdão, assim como somos carentes também da iluminação do Espírito Santo para que possamos compreender esta verdade. No nome do teu Filho Jesus, nós clamamos que, a começar em mim, o Senhor quebrante o meu coração e, ó Deus, traga a vívida palavra ao meu entendimento e ao entendimento dos meus irmãos. Em nome do teu Filho Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, antes de qualquer coisa, a gente precisa explicar que a palavra de Deus, ela é a autoridade máxima em nosso meio. A palavra de Deus, ela é inerrante e ela é suficiente para a nossa existência enquanto pessoa individual, cristão, cidadão do céu, e enquanto igreja, comunidade viva, comunidade que serve a Deus. Então nós precisamos ter isso em mente. Portanto, não se trata de argumentação humana, mas de fato da palavra de Deus. E eu gostaria de introduzir dizendo isso, e depois partirmos para a explanação do texto. Então Jesus, ele estava em um lado do Rio Jordão, e ele passa para outro lado do Rio Jordão. Há quem diga que ele termina a sessão anterior falando, ele estava na região da Judéia e ele passa então à região da Pérea, e essa viagem levaria muito tempo, no qual se passaram vários acontecimentos. Lucas, ele ainda vai trazer alguns interregnos, ou seja, algumas sessões entre o final da última sessão que Mateus falou, do capítulo 18, e o início da nova sessão, que nós então vamos partilhar. Então, em outra oportunidade, se estiver expondo Lucas, a gente vai expor esses intervalos todos. Agora, é importante a gente pensar que, como a gente se propõe em ler Mateus, a gente vai apenas fazer a harmonia dos evangelhos quando os textos são correlatos, mas Lucas então traz alguns detalhes que Mateus não traz nesse intervalo. Depois você pode ler a partir de Lucas capítulo 9, versículo 15, até Lucas capítulo 18, versículo 34. E então nós vamos ver ali Jesus falando algumas parábolas relacionadas a gentios que se convertem à fé. Por exemplo, uma história que vai ressaltar um gentio convertido, que é uma parábola. Alguns dizem que é uma verdade, por exemplo, a parábola do bom samaritano, né? Alguns dizem que é só uma parábola, outros dizem que é um texto verídico e que não se encontra em Mateus, mas se encontra nesse intervalo de texto, só para a gente explicar o que isso significa. Então, também pertence a este período na Pérea os ensinos de outros acontecimentos que a gente vai ver aqui em Mateus capítulo 19, versículo 3 até o capítulo 20, versículo 34. Então Jesus, nesse período, ele está na região da Pérea, Então ele nesse período, nós que vemos dos capítulos 19 até o capítulo 20, versículo 34, está nessa mesma região. Todos os acontecimentos nesse espaço de capítulos e versículos, então, está nessa mesma região da Pérea. E aqui nós vemos então as multidões seguindo Jesus à procura dele mais uma vez e sendo agraciadas pela bondade e compaixão do Senhor. Nós observamos aí, por exemplo, no versículo 2: seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Possivelmente, essa expressão de muitas multidões estaria se relacionando
ao fato de terem homens, mulheres e crianças. Até porque os homens eram contados, as mulheres e as crianças não. Mas quando os textos geralmente dizem muitas multidões, ele está querendo dizer que multidões de várias classes, não somente das questões sexuais ou faixa etária, mas também de gentios, de judeus. Mas alguns vão preferir dizer que isso significa especificamente multidão de homens, multidão de mulheres e multidão de crianças. Isso é importante quando a gente vai meditar os versículos de 13 a 15. E quando a gente viu o capítulo anterior, que Jesus abençoa também as crianças, que Jesus pega uma criança, coloca no meio dos discípulos e diz, quem não se tornar semelhante a esta criança, então a criança ali fazia parte da multidão de crianças. Então, muitas multidões de adultos, sejam homens, mulheres e multidões também de crianças. Então é importante que a gente considere isso, para que porque seria, se fosse ser considerado esse tipo de argumento nos dias atuais, poderia ser somente uma multidão numerosa, ou uma multidão, não trazendo assim essa ideia múltipla de multidões, mas o fato muitas multidões por estarem seguindo Jesus, homens, mulheres e crianças. A gente vê isso na multiplicação de pães e peixes, né? Quando a gente medita lá no capítulo 15. Então, e essas pessoas vão até Jesus, e nós imaginamos Jesus então curando pessoas. E o que eu acho muito interessante é que parece que não, mas esse serviço de curar também é cansativo. É semelhante, por exemplo, quando você passa por uma triagem no hospital. Você vai ser recebido ali no hospital e antes você é atendido por alguém que vai identificar rapidamente as suas necessidades, os seus sintomas. Então, é como se fosse dessa maneira. Jesus, quando ele curava as pessoas em suas particularidades. Então, Jesus estava sempre atendendo pessoas. E para quem trabalha, por exemplo, na venda, no comércio, para quem trabalha, por exemplo, no setor da saúde, para quem trabalha lidando diretamente com pessoas, atendendo, telemarketing talvez, isso é um trabalho. É um trabalho como qualquer outro. O fato de Jesus estar curando é um trabalho como qualquer outro, porque lida com pessoas, atende pessoas, conversa com pessoas, descobre a necessidade delas. Então, essa vida de Jesus era uma vida muito corrida, muito árdua. Jesus então estava cansando-se, porque além de tudo ele estava caminhando. Nós vimos no capítulo anterior que para chegar onde chegou, na região do Monte Hermon, eu até falei na pregação, eu citei vários montes na mesma pregação, quando a gente falou sobre a transfiguração, quando a gente falou sobre o Monte Sinai, o Monte Sião, o Monte Carmelo, o Monte Horebe. Então a gente citou vários montes e acaba que a gente pode confundir isso, mas aquela subida que Jesus tinha ali na região norte de Jerusalém, de Israel, era de fato o monte onde nasce o Rio Jordão, e seria então o Monte Hermon, a região onde nasce o Rio Jordão. Então Jesus ele foi caminhando para aquela região, subindo montanha o tempo todo, subindo serra, subindo região alta, região baixa para região alta. Então o trabalho de Jesus era um trabalho cansativo, não era nada fácil, principalmente lidar com pessoas com necessidades. Mas Jesus ele abençoava essas multidões, ele curava muitas pessoas. Então nós vemos muitas pessoas ali das diversas classes, das diversas idades, à procura de Jesus, caminhando após ele. E Jesus então, de maneira muito bondosa e compassiva, Jesus cura aquelas pessoas. E a gente pode tirar algumas lições disso também. Quantas vezes, irmãos, a gente negligencia ajudar algumas pessoas, conversar com elas, socorrê-las. Jesus ele curava todas as pessoas que iam até ele. Ele curava todas as pessoas que iam até ele. E a gente não tem o poder milagroso, a não ser de orar e depender que Deus cure essa pessoa, mas às vezes a gente vive num tempo tão corrido, tão puxado do nosso dia a dia, e a gente não tem tempo para ouvir pessoas, para estender a mão para elas, para poder socorrê-las, para saber quais são as necessidades dela. Irmãos, tem muita gente necessitada.
todos os lugares que a gente passa. Você chega na Coab, tem pessoas necessitadas. Você chega em outros bairros, tem pessoas necessitadas. Mas não somente das necessidades sociais, pessoas que estão necessitando ouvir a palavra do Evangelho, pessoas que estão necessitando de um esforço físico nosso, de uma mão estendida, de um braço que ajude, que socorra. E são muitas as pessoas. E vemos o caráter de Cristo, então. O caráter de Cristo é esse caráter bondoso e compassivo. Ele estende a sua mão, ele vai até pessoas, ele permite que pessoas vão até ele. E a igreja tem perdido isso. Nós temos perdido a oportunidade de sermos um hospital, de sermos família, para alguém que não tem família, para alguém que está do lado de fora e foi abandonado por sua própria família, ou não encontra compreensão, não encontra diálogo, não encontra conselho, não encontra apoio de alguma forma, e a igreja perde isso. Essas pessoas iam até Jesus, dada a sua trajetória, dada a sua demanda diária, mas ele ainda assim atendia aquelas pessoas. Então é importante, o texto vai sempre mostrar isso, as pessoas indo à procura dele e ele curando as pessoas. Nós não vamos levar em consideração aquilo que Jesus vai dizer em João capítulo 6 nesse momento, porque de fato as pessoas procuravam Jesus com segundas intenções, com intenções materialistas, mas não é isso que a gente vai considerar agora. O fato é, essas pessoas iam e ele, sabendo disso, ele as atendia. Então a gente convive com essa realidade, principalmente no nosso país, principalmente na nossa região, principalmente no nosso estado, na nossa cidade. A gente convive com essa realidade de pessoas que carecem de nós como sendo servos de Deus, como sendo instrumentos de Deus, como sendo pessoas que são chamadas por Deus para representarem Deus, como sendo igreja embaixadora de Deus. Então nós precisamos dessa consciência cristã de que também nós estamos aqui para sermos a boca de Deus para alguém, para sermos os braços de Deus para alguém, para sermos os pés de Deus para alguém. Porque a igreja indo, ela vai porque ela foi ordenada, e o Senhor nos ordenou irmos. E quando nós chegarmos ali, nós estamos representando o Senhor, não com a ideia católica romana, que há um representante de Deus entre os homens, e esse seria o pontífice maior. Não, a igreja cristã que anda em conformidade com a palavra de Deus, que carrega a palavra de Deus, que é delegada por Deus, comissionada por Deus para servir, ela deve ir fazer. Não é um homem, é a igreja. Vós sois, disse o apóstolo Pedro, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos, não é um homem que é, nós somos, a igreja é. Então nós estamos aqui para irmos e divulgarmos as boas novas, divulgarmos a salvação, também o juízo de Deus, mas também para socorrermos pessoas em suas necessidades, conforme o Senhor nos dá condições de fazê-los. Então é importante que a gente pense dessa maneira, e que Jesus também ele estava socorrendo pessoas. Queridos, então, quando chega nesse momento, existiam pessoas que iam para serem atendidas por Jesus, curadas, tocadas por ele, mas também existiam pessoas que iam para prová-lo, para tentá-lo pegar alguma controvérsia. Então, gente de todo tipo, às vezes fariseus e saduceus, escribas, e aqui nesse texto nós vemos duas classes de escribas que argumentavam contra uma a outra, de fariseus que argumentavam contra uma a outra. E existiam discípulos de Hilel, existiam discípulos de Shammai. Eram dois rabinos importantes que viveram tempos antes, mas que sempre debatiam sobre a questão do divórcio. Uma classe de pessoas, possivelmente quem indagou Jesus teriam sido os discípulos de Shammai. Por quê? Porque os discípulos de Hilel, eles falavam que a hora que você quiser divorciar-se, você se divorcia. Mas os discípulos de Shammai diziam que
que somente em caso de adultério. Então esses eram um pouco mais radicais, outros eram um pouco mais liberais. E então esse discípulo, possivelmente, né, algum fariseu, discípulo do grupo de Shammai, desse fariseu, foi quem argumentou com Jesus, pela característica do argumento. Não foram os dois, até porque ele já chega fazendo uma primeira pergunta e depois faz uma outra pergunta, né? Então diz aí o versículo 3: vieram a ele alguns fariseus e o experimentaram, perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Veja, então ele vai justamente fazendo uma pergunta a Cristo, tentando experimentá-lo, mas que no conceito dele aquela é uma pergunta retórica. Peraí, então é lícito que alguém deixe a sua mulher de qualquer forma, por qualquer razão, sem um motivo plausível, sem um motivo mais sério? E diz aí o versículo 4: então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Então Jesus está indo para o princípio. Alguém que chega fazendo uma pergunta, querendo de alguma maneira ouvir uma resposta de Jesus para usar aquele argumento, ou até possivelmente alguém que pensava como Hilel, que o divórcio poderia surgir de qualquer maneira, de qualquer forma, estivesse também ali. Então eu vou experimentar Jesus agora, né? Vou ver se ele então vai falar em nosso favor. Seria uma possibilidade importante de se considerar no texto. E aí o versículo 6, então ele vai lá para Gênesis capítulo 2, versículo 24. Gênesis 2, versículo 24. E lá ele diz justamente isso, né? Quando Adão, depois do seu sono, depois que o Senhor tira a sua costela, Deus é o autor da anestesia geral, Deus também é o autor da cirurgia plástica, Deus é o autor da clonagem, porque tudo que aconteceu ali foi isso: anestesia geral, cirurgia plástica e depois a clonagem da costela. Deus fez então a mulher que fosse idônea, parecida com ele, né, semelhante a ele. Então veja que coisa muito interessante. O Senhor fez os dois para que fossem uma só carne. Está escrito lá, Gênesis 2, 23. Adão ele olha maravilhado e diz: esse é osso do meu osso, é carne da minha carne. E aí o Senhor diz lá o texto, né? Por esta razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Veja que essa união é uma união heterossexual, homem e mulher. Essa é uma união monogâmica, o homem e sua mulher, não são as mulheres, mas sua mulher. E essa é uma união monossomática, ou seja, dois corpos se tornam um só. É importante, então, a argumentação que nós temos, que eles tentam por aí negar Gênesis 1, 2 e 3, por isso. Porque se eles negarem Gênesis 1, eles estão negando um Deus criador que do nada cria tudo. Se eles negarem Gênesis 2, eles vão negar a natureza do sexo, que existem apenas dois gêneros, masculino e feminino. E hoje em dia, como nós temos falado e refletido já, nos Estados Unidos tem 56 tipos de gênero diferentes, e no Brasil 70. Né? Então 70 são as diversas categorias de gênero nesse país. Infelizmente, um país imoral é o nosso. Nosso país é muito imoral. Que Deus nos dê graça e sabedoria para lidarmos com essas coisas sem negarmos a nossa fé. E o capítulo 3, o pecado. A entrada do pecado, a entrada do mal no mundo, as consequências do pecado. Eles tentam negar Gênesis 1, 2 e 3. Se eles negam isso, tudo mais pode ser dito da Bíblia.
mas isso tem que ser negado. Mas se isso é negado, uma série de outras coisas também são negadas, né? Então é muito importante a gente poder ler, se aprofundar mais nesses assuntos, se blindar em relação a isso e saber como defender a nossa fé. Então ele vai dizer em versículo 6, Jesus ele vai trazer a ideia da complementariedade e do fato de eles serem uma só carne, monossomático, um só corpo, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O que Jesus está dizendo aqui é que o casamento obedece ao princípio da criação. O casamento deve, então, corresponder à criação. O fato de serem homem e mulher, o fato deles se unirem em uma só carne, e quando nós pensamos nisso, nós vemos que essa união se dá de duas maneiras. Primeira maneira é a união sexual. A união sexual de duas pessoas, de uma forma legal, isso constitui-se uma só carne. Segundo, pelo voto solene, pelo compromisso. Por mais que alguém se case perante a lei, e até essa pessoa escolha casar-se em qualquer outro tipo de culto ou religião, ela está então se casando, obedecendo o princípio da criação, e está também obedecendo o princípio do voto solene. Por quê? Porque ele votou diante da lei. E votar diante da lei significa que os gentios, eles são passíveis da condenação de Deus. Paulo vai dizer em Romanos, no capítulo 2, as suas leis servem de testemunhas contra eles mesmos. Olha como o negócio é sério. Então, duas pessoas que se casam, elas se casam, ainda que elas escolham um outro tipo de culto, afro, espírita, ou qualquer outra coisa, elas estão se casando diante de Deus. Só escolheram a bênção errada, mas se casaram diante de Deus. Segundo esses versículos, o versículo 5 e o versículo 6, eles atenderam o princípio da criação. E atendendo o princípio da criação, eles estão unidos sexualmente, e aí por isso considera uma só carne, e também solenemente, quando eles fazem o compromisso diante de Deus e também diante da lei, que em Romanos capítulo 2, Paulo vai dizer que aquilo ali serve de testemunho contra ele se ele quebrar aquela lei. Porque os aspectos da graça comum de Deus, a capacidade de Deus que Deus dá ao homem, que também desejo por justiça, faz daquilo uma testemunha a favor dele no casamento, mas contra ele no divórcio. Veja como o negócio é sério. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, Deus ajuntou, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E aí então, é por isso que a gente vai falar que possivelmente esse cidadão era discípulo do Rabino Shammai, porque no versículo 7 ele vai trazer de novo a expectativa da fé que correspondia a esse tipo de fariseu. Versículo 7: replicaram-lhe: por que mandou então Moisés da carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Veja que Jesus vai falar de uma situação contextual, pontual, mas vai voltar ao princípio. Não foi assim que Deus fez. No final do versículo 6 vai dizer: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Foi assim no princípio. Essa é a ideia. E aqui não importa se a pessoa orou para casar ou não,
Porque existem pessoas com pensamentos mais diversos por aí que dizem: eu casei com fulano porque eu namorei. Deus uniu. Depois do voto, Deus uniu. Então as desculpas mais esfarrapadas são as que a gente vê por aí, inclusive vinda de pastores. Veja como é séria essa situação. É muito séria. Tanto é séria que Jesus ele vai dizer o que significa a falta de compaixão nos divórcios daquela época, dos dias de Moisés. Você vai ver isso lá em Deuteronômio capítulo 24, versículo 1. Naquele momento, Moisés ele deu a carta de divórcio pelo fato de uma comunidade ou uma sociedade que guardava muitos valores tradicionais, principalmente em relação à questão da virgindade. Isso demonstra aí o espírito da época, que não é a mesma coisa hoje. Veja Deuteronômio 24, versículo 1, se alguém já abriu aí, pode acompanhar conosco. Deuteronômio 24, 1. É o 5º livro da Bíblia. Está escrito lá assim, Deuteronômio 24, 1. Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Você sabe o que significa isso aqui? Justamente que na lua de mel, que na noite de núpcias, ele, naquele tempo, descobria que aquela mulher não era de fato uma mulher que estava sendo guardada, preservada para ele. Aí ele tinha o direito legal de não consumar o ato sexual e romper ali o casamento. É semelhante o que aconteceu com Maria e José, quando Maria foi envolvida pelo Espírito Santo, concebeu, ou seja, engravidou, e aí José tentou fugir da vergonha, ou fugir de qualquer culpa, e o Espírito e o Senhor envia o seu anjo, e o anjo vai lá e fala para ele que o que estava no ventre dela era obra do Espírito Santo. Então veja qual que é o contexto disso aqui. Então, nesse momento, o que acontecia com as mulheres naquele momento? Os homens poderiam até usar de agressividade com elas, dado o tamanho do amor e do desejo que eu tive na mulher, de ficar tão revoltado e espancá-la. Foi a carta de divórcio que Moisés deu. Então, a segunda pergunta dos fariseus alude a Deuteronômio capítulo 24. Jesus respondeu que a lei mosaica se acomodava em certas coisas à natureza pecaminosa do homem. O que a lei estava dizendo? Para que a mulher fosse preservada naquele momento, naquela situação. A ideia era preservar a mulher, assim como a lei preservava alguns malfeitores. Haviam penas mais brandas, dependendo do pecado, dependendo do crime. Haviam penas mais brandas. Por quê? Porque se Deus não tivesse falado de determinada coisa, determinada punição, os homens poderiam se exceder na punição. Então, isso aqui estava sendo dito para resguardar a mulher. Mas Jesus disse, mas não era assim no princípio. Veja o versículo 8. Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Há uma outra coisa muito importante aqui em relação ao divórcio. Divórcio é uma característica de dureza de coração.
E dureza de coração significa não conversão. Falta de misericórdia, falta de temor a Deus, falta de sabedoria, falta de amor para com o próximo. Resumindo, incredulidade total. A gente vai olhar na Escritura e a gente vai ver Deus várias vezes reclamando do povo. Esse povo é povo de coração duro, de dura serviço. Aí lá em Ezequiel capítulo 36 ele diz: eu tirarei de vós o vosso coração de pedra e vos darei coração de carne. Então nós vemos aqui a característica de dureza de coração, coração não convertido. Divórcio, então, traz uma característica de falta de conversão. É algo muito sério. É tão sério. E Jesus vai dizer: eu porém vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. Agora veja como isso aqui é importante. Algumas traduções traduzem aí a expressão relações sexuais ilícitas como adultério. E relações sexuais ilícitas é muito mais do que adultério. Adultério é uma pequena característica dentro do conjunto de coisas que significa relação sexual ilícita. Por exemplo, a palavra que Jesus usa aqui é a palavra porneia, que traz aí a tradução, a transliteração de termos como pornografia, pornologia, ou seja, figuras, imagens de relações sexuais ilícitas ou termos que são ilícitos sexualmente falando. O que nós vemos aqui então, irmãos, é Jesus dizer o seguinte: dentro disso, o que se pode traduzir melhor seria justamente o que está traduzido aqui: relações sexuais ilícitas ou relações ilegais. O que seria uma relação ilegal? Seria uma relação sem vínculo, seria uma relação sem amarramento. Hoje em dia a pessoa convive determinada quantidade de tempo e já é considerada vivendo aí uma relação estável, um relacionamento estável, e aí dá alguns direitos na questão de partilha, na questão de algumas indenizações ou mesmo de pensões. Mas o que nós não podemos aceitar é que aquilo que é errado seja considerado certo, comum, normal. Portanto, o que Jesus está dizendo aqui é que uma relação sem vínculo legal seria uma relação sem casamento. Aí a pessoa tem a possibilidade de se deixar. Por quê? Porque é uma relação sexual ilícita. E aí entram várias situações. Entra a questão da fornicação. Aí o adultério também pode entrar nisso aí, mas o texto não significa adultério, porque se fosse adultério, em vez de porneia, a palavra seria moikos, e não adultério. É tão interessante que mesmo que fosse adultério, o texto não fala que pode se casar de novo. Jesus então, a palavra adultério entra no texto se duas pessoas se separam e essas pessoas vêm então a casarem-se com outros pares. E aí sim aquilo é adultério. Porque mesmo que seja separação, eles são uma só carne. Só estão livres para casarem se houver a morte de um dos dois. Os discípulos entenderam isso. Veja o que os discípulos dizem no versículo 10. Disseram-lhes os discípulos: se é a condição do homem relativa,
se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Você vai lá, depois você pode ler, 1 Coríntios capítulo 7, versículo de 25 a 38, você vai ver Paulo dando vários conselhos, dizendo, olha, se a moça é virgem, é melhor que ela não se case. Se é viúva, é melhor que não se case. Se a pessoa entende que não quer casar, é melhor que não se case. Mas, aí naquele tempo, né? Mas se o pai quer que a sua filha se case, então que se case. O solteiro cuida melhor das coisas do Senhor. O casado vai cuidar melhor das coisas do mundo em relação ao seu marido, à sua esposa. E ele vai dizer isso. Agora, quando chega no versículo 39, 1 Coríntios capítulo 7, verso 39, vê o que ele diz aí. 1 Coríntios 7, 39. Diz assim, 1 Coríntios 7, 39: a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contando que ele pertença ao Senhor. Estou usando a versão da NVI, Nova Versão Internacional. Duas coisas muito importantes nesse texto. A primeira é o fato do casamento ser rompido com a morte do cônjuge. Essa é a mesma ideia que Paulo vai trazer lá em Romanos capítulo 7, versículos 2 e 3, que ele vai usar como analogia do casamento o nosso casamento com o pecado e agora o nosso casamento com o novo, que é Cristo. Mas no final do versículo 39, ele diz assim: ela está livre para casar com quem quiser, contando que ele pertença ao Senhor. Na versão atualizada diz no Senhor. Isso significa que conscientemente um crente, eu estou falando, Paulo também vai falar da situação de duas pessoas serem incrédulas e uma delas se converter, e a outra não, é uma outra situação. Mas ele diz, contando que ele pertence ao Senhor, ou no Senhor. A ideia que o cristão deve buscar casar-se com outro cristão. Portanto, mais um texto no qual nós vemos a inspiração bíblica dizendo que o cristão também não deve se casar com o incrédulo. Agora vamos para Romanos 7, 2 e 3, só para a gente entender. Romanos 7, 2 e 3 diz assim: por exemplo, pela lei a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele viver, ou estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Meus irmãos, e para mim, uma das mais graves afirmações se encontra em Malaquias capítulo 2, versículo 14. Se você puder abrir lá, Malaquias 2, 14, é o último texto paralelo que nós vamos ler, e vamos para a última sessão, sem demoras. Malaquias capítulo 2, versículo 14. Malaquias 2, 14. Vamos ler? Todos juntos? Vamos lá? Todos acharam? Malaquias 2, 14. Vamos lá? E perguntais:
Por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Eu acho esse texto um dos mais tremendos textos. E eu gosto sempre de refletir sobre isso, como se estivessem juntas muitas pessoas testemunhando um casamento. O meu casamento de Flávio, por exemplo, e em determinado momento a gente batesse um papo, tivesse uma conversa e dito, olha, não dá mais certo, vamos fazer o seguinte, vamos convidar todos as pessoas que presenciaram o nosso casamento e vamos dizer assim, olha, nós estamos rompendo o nosso casamento hoje. Se alguém perguntar a vocês se Rômulo e Flávia foram casados, vocês digam, não, eu nunca vi. Vocês tiveram o casamento deles? Não. O texto diz que o Senhor, Ele é testemunha. Ele mesmo é testemunha, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Meus irmãos, nós temos que pedir graça a Deus. Pedro então chega a essa conclusão no versículo 10, volte lá para Mateus capítulo 19, disseram os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu, nem todos são aptos para receber este conselho, mas apenas aqueles a quem é dado. Agora veja o versículo 12. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmo se fizeram eunucos por causa do Rei dos céus. Quem apto para admitir, admita. E aqui nós vemos, queridos irmãos, que por causa da obediência a Deus, por causa do Rei dos céus, a pessoa deve viver como eunuco. Alguém às vezes me pergunta, né? Mas e aí? E duas pessoas que não conseguem se conter e já foram divorciadas? Eu sei que de alguma forma elas vão responder de Deus, mas não há prazer de Deus nesse casamento. É lógico que a gente precisa considerar algumas coisas muito importantes. O fato de alguém não ser instruído, e 98% das igrejas não ensinam isso. Não ensinam que o casamento é indissolúvel. E eu vou dizer, no meu casamento a gente tem muitas dificuldades, sempre teve, né? A gente já brigou várias vezes, a gente já discutiu, já esfriou, já foi para um lado, foi para o outro. Mas a gente sabe que o casamento é indissolúvel. Humanamente falando, a vontade que dá é mais do que chutar o pau da barraca, chutar o balde, é chutar o balde dentro da barraca. A vontade é deixar barrar tudo, deixar tudo para fora e dizer, olha, não quero mais saber de nada, vou ver minha vida do meu jeito. Mas quando o temor do Senhor se chega ao nosso coração, a gente sabe que a gente precisa se reconciliar. Portanto, se alguém fez um compromisso perante Deus, se fez um voto solene, a pessoa precisa viver no seu casamento. E Jesus diz isso. Uns nascem eunucos, às vezes nasce alguém sem vontade de casar. Eu conheço algumas pessoas assim, que não têm vontade de casar, já tentaram, já namoraram, já estiveram à beira do casamento, terminaram o noivado pouco tempo antes do casamento e não se casaram. Entendem que não vão casar mais, ficaram felizes daquele jeito e ainda não tem que se casar e devem lutar por isso, orar a Deus, buscar, Senhor, eu tenho fraqueza, eu quero que o Senhor me arrume um companheiro, uma companheira. Mas alguns nascem eunucos, outros são feitos eunucos pelos homens. E aqui está falando daquele do eunuco que seguia os palácios,
as realezas, que eram castrados, porque eles lidavam diretamente com princesas, com rainha. Então eles eram castrados para que eles não fossem nenhum tipo de ameaça nesse sentido sexual. Mas outros, por causa do reino de Deus, se tornam eunucos. Esse é um dos textos mais difíceis de pregar. Casamento, ele é a cabal que separa. Amém? Amém. Esse amigo é tão triste. Amém. Como é desanimado. Mas é isso, irmãos. Casamento é isso. Então pense bem em quem você vai escolher para casar. Logo hoje, né, Rangel? Hoje já vai dar uma notícia sobre o casamento dele, mas eu sei que vocês dois têm certeza. Vocês dois sabem o que querem. Que bênção, que maravilha. Né? Vocês dois sabem. Irmãos, nós precisamos ter isso em mente. Aí a gente precisa ter misericórdia com quem não aprendeu sobre isso. Porque a gente sabe que querer divorciar-se está na natureza de cada um de nós. E alguém em algum momento cometeu isso. Então a gente precisa ser misericordioso com essa pessoa. Mas a gente tem que ter entendimento para perceber que o texto bíblico, ou os textos bíblicos, eles são de fato muito duros, mas é correspondente com a realidade. Então, irmãos, Jesus então ele chega no outro momento e ele abençoa as crianças. E alguém leva algumas crianças ali, a gente sabe, a gente falou de multidões, possivelmente muitas crianças que estavam ali, e alguém levou as crianças para Jesus abençoar, colocar a mão sobre a cabeça delas, orar por elas. Mas alguém disse assim: não, o mestre não tem tempo para isso, né? O mestre tem outras atividades, o mestre tem outras demandas, tem coisa muito séria para lidar. Vocês estão trazendo crianças aqui, né? Como a gente já falou, criança não era socialmente falando tão valorizada. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Ele está falando que não se pode criar nenhum tipo de obstáculo, empecilho, embaraço para as crianças irem até o Senhor. Olha só, e aqui tem uma exortação para nós. Quantas vezes nós não somente impedimos as crianças de irem até o Senhor, mas como também nós criamos as crianças no costume de não irem até o Senhor. Nós privamos as nossas crianças de irem até o Senhor, mas também nós não as incentivamos em irem até o Senhor. Falta, irmãos, um culto doméstico nas nossas casas, com os nossos filhos. Falta um incentivo ao culto individual. Meu filho, minha filha, você já leu a Bíblia hoje? Você já orou hoje? Assim como também a igreja, o culto. Falta isso. E na verdade fica parecendo que o Senhor está somente falando para aquelas crianças não serem excluídas da presença do mestre. Mas na verdade é toda forma de embaraço das crianças irem até o mestre. A gente sabe que o mestre está presente entre nós em espírito. O mestre está conosco na nossa casa. E às vezes a gente mesmo não se relaciona com ele. Mas também a gente deixa de incentivar as nossas crianças de irem até o mestre. Não somente a privação, mas a falta de incentivo. As nossas crianças não têm tanto desejo de igreja. Isso não é um problema da Igreja de Glória, não. É um problema geral. Porque falta o culto doméstico, falta o pastoreio do pai, o pastoreio da mãe, quando o pai não pode fazê-lo. Queridos irmãos, nós estamos vivendo tempos onde nós mesmos somos empecilhos para os nossos filhos, para que eles possam ir até o mestre. E Jesus, ele dá essa lição: deixai os pequeninos,
não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E diz aí o texto, tendo de imposto as mãos, retirou-se dali. Nós precisamos meditar, irmãos, sobre como nós podemos viver o reino da obediência e da dependência. As multidões iam até Cristo para serem curadas por Ele. As multidões iam até Cristo porque elas precisavam dele. Irmãos, e nós não vamos tanto a Cristo. É por isso que os nossos filhos e os nossos casamentos não vão muito bem também. Porque falta esse entendimento de que nós precisamos viver o reino da obediência e da dependência. Viver a obediência a Deus e a Cristo em relação ao casamento, em relação aos nossos matrimônios. Viver dependência e obediência no quesito de mostrarmos, ensinarmos os nossos filhos a dependerem, a obedecerem, a conhecerem o Senhor. Nós estamos, irmãos, sendo verdadeiras pedras de tropeço em nossos casamentos, em nossos lares, aos nossos filhos. Às vezes a gente fica somente querendo medir conhecimento, esforço, poder, argumento, mas a gente não se tornou cristão prático. A gente sabe demais. O conceito que é dado aqui em Mateus capítulo 19 sobre o casamento é um conceito extremamente avançado, profundo. Mas e o que nós vamos fazer para que nós possamos viver isso, para que o nosso casamento não entre em risco? Para que de repente a gente diga assim, mas não tem jeito, a Bíblia diz que não pode divorciar-se, mas eu não estou conseguindo, então o jeito é divorciar-se mesmo, ou seja, outra desculpa é eu preciso ser feliz, e não estou sendo feliz. Você não casou para ser feliz, você casou para fazer alguém feliz, mas sobretudo, você e eu, nós nos casamos para cumprirmos o princípio da criação e obedecermos a Deus. E eu queria fazer uma coisa diferente. Acredito eu que o irmão mais velho de casamento vai ser o irmão Genival, né? Então eu queria pedir ao irmão Genival para vir fazer uma oração pelos casais da igreja. Para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor nos fortaleça, para que o Senhor nos dê humildade para lidarmos com as dificuldades do casamento. Já dizem por aí, casamento é uma relação entre duas pessoas, na qual uma está sempre certa e a outra é o marido. Mas nós precisamos lutar contra os conceitos mundanos e pedir ao Senhor Deus, nos fortaleça. Nós queremos lutar pelo nosso casamento. Geralmente os homens erram mais, é verdade, né? Eu acho até engraçado aqui que a mulher, quando ela erra, ela consegue convencer o homem que quem está errado é ele. Eu tenho uma mulher que é difícil admitir que errou, mas ela quase não erra. Às vezes eu erro, outras vezes eu deixo acertar. Mas, irmãos, a gente precisa da graça de Deus. Então, se você já se encontra no segundo casamento, peça a Deus que fortaleça você, que dê graça, porque talvez você não foi ensinado, não sabe disso. Então, peça a Deus que lhe fortaleça nesse dia. Você que já sabe, olhe muito bem o que você precisa fazer para melhorar o seu casamento, para não nem cogitar a possibilidade de divórcio. Eu quero pedir que o irmão Genival venha aqui à frente e ore pelos casais da igreja. Pedir aos casais que se colocam de pé, somente os casados, os casados. Bendito Deus, eterno Pai, queremos te agradecer por tudo, ó Deus, que você tem feito para as nossas vidas.
Deus, nós queremos bendizer o seu santo nome, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Sabemos, Senhor, que o casamento é a constituição do Senhor. Foi o Senhor que constituiu o casamento. E aquilo que o Senhor permitiu ao casamento, não separe os. Nós queremos, Senhor, te pedir uma bênção para todos os casais que estão aqui, para que o Senhor possa, Senhor, firmar cada um, dando fidelidade a cada um, Deus. Reconhecer, Senhor, que o casamento é um mandamento do Senhor. E por que, Senhor? Nós te pedimos porque nós conhecemos, Senhor, a nossa necessidade. E nós também conhecemos, Senhor, as nossas falhas. Conhecemos, Senhor, que não é fácil, também não é impossível, Deus. Até aqui o Senhor tem sustentado o meu casamento. Nesses 32 anos. Até aqui, Senhor, o Senhor tem sustentado, Senhor, o casamento dos teus filhos. Até aqui o Senhor tem nos dado essa força. Continue nos abençoando. Continue, Senhor, nos prevalecendo na sua presença. Amém. Continue, Senhor, nos dando essa força para que nós possamos dar um exemplo para os nossos filhos, exemplo para os nossos netos, exemplo, Senhor, para a igreja. Ó Deus, abençoa o casamento, Senhor, de cada um nesta noite. Amém. É assim que nós te pedimos e também te agradecemos que até aqui tem nos sustentado, Senhor. Amém, amém. Fica aqui, meu irmão. Vai chamar o presbítero William, o presbítero Levi. Apresentar os demais. Meus irmãos, na manhã de hoje nós tivemos eleição. Foi eleito com 52 votos, muito mais do que 50% mais um. 50% mais um representava 35 votos e o irmão teve 52 votos e o irmão foi eleito presbítero da igreja até 2019, até o ano 2024. É isso? É isso mesmo, 2024. Então, nós temos aqui o irmão Genivaldo e conversamos com ele, assim como outros irmãos. Nós tivemos alguns irmãos declinaram, entenderam que não era o momento agora, por questões pessoais. Nosso irmão Lázaro também concorreu por pouco, não foi eleito, mas eu confesso que fiquei muito feliz com o que Lázaro escreveu e, de fato, Deus tem abençoado nosso irmão Lázaro, tem sido fiel, tem servido a Deus e entendeu que esse não era o momento dele, entendeu pela votação que esse não era o momento dele, mas graças a Deus nós louvamos a Deus pela vida do nosso irmão também Lázaro, que até o final, por pouco, não foi eleito. E o irmão Genivaldo, ele disse que queria ajudar de qualquer forma. Ele disse que para ajudar o corpo de Cristo, vou até usar as palavras que ele usou, até pastor ele é. E nós sabemos que o irmão Genivaldo é um caráter pastoral e assim, a pessoa que admira a votação, assim, deu para ver quão expressiva a apreciação dos irmãos por ele, pela pessoa dele. Então nós temos aqui algumas instruções, segundo a palavra de Deus. Nós podemos então ler nos termos do nosso manual de culto. Diz assim: nosso Senhor Jesus Cristo, Rei e cabeça da sua igreja, possuindo todo o poder no céu e na terra, deu à igreja oficiais ou presbíteros para governá-la em seu santo nome, de conformidade com a sua palavra. Vê-se no Novo Testamento que o governo da igreja cristã está por divina autoridade ao cargo de presbíteros. Destes, uns pregam e governam e são chamados ministros da palavra, e outros só governam, mas não pregam, e são chamados presbíteros regentes. Em prova disto, lê-se em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários presbíteros que presidem bem, com especialidades que se afatigam na palavra e no ensino. E em 1 Coríntios 12, 28, especifica-se governos entre os diversos ofícios eclesiásticos. Os presbíteros regentes são representantes eleitos e imediatos do povo. Como tais, os vemos exortados nas Escrituras a velar sobre si e sobre o rebanho confiado a seu cuidado, a fim de que não entre nele qualquer corrupção de doutrina ou costumes. Atos 20, 17 e 18, versículo 28 e versículo 35.
E os encontramos em Jerusalém, sentados em concílio com os apóstolos e outros presbíteros, representando as igrejas particulares, tomando parte das deliberações e chamando os irmãos. O decreto desse concílio começa, portanto, assim em Atos 15, versículo 23, quando diz: os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria, Cilícia, saudações. Assim, pois, compete aos presbíteros e agentes tomar parte no governo da disciplina e na superintendência das igrejas locais a que pertencem e da igreja em geral, quando para isso eleitos, conjuntamente com os pastores ou ministros da palavra, no desempenho de seus deveres e ainda em conjunção com os ministros e mais presbíteros de igrejas respectivas, admitem a comunhão os que creem em nosso Senhor Jesus Cristo e são arrependidos dos seus pecados, velam com diligência sobre a vida e doutrina dos membros da igreja, admoestam os que se portam desordenadamente, impedem, quando lhes é possível, a profanação do sacramento da comunhão, exercem a disciplina entre os impenitentes, readmitem os arrependidos ao gozo de todos os privilégios da igreja cristã, e quando eleitos pelos respectivos concílios, tomam assento nos presbitérios, sínodos e assembleias gerais da nossa igreja, onde lhes compete deliberar e votar sobre todas as questões juntamente com os outros presbíteros, ministros da igreja. O cargo de presbítero regente é, portanto, de grande importância e solene responsabilidade. Todos os que o exercem devem buscar em Jesus, de quem procede todo o poder e autoridade, a graça necessária para cumprimento de seus deveres, e membros da igreja devem sustentar os braços desses eleitos, auxiliando-os e orando por ele. Então, nós temos aqui algumas perguntas que faremos ao irmão Genivaldo, e que o irmão responde. Depois nós temos a pergunta feita também aos membros da igreja. Perguntas ao irmão Genivaldo. Creio que as escrituras do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e que esta palavra é a única regra infalível de fé e prática? Sim. O senhor crê e adota sinceramente a confissão de fé e os catecismos desta igreja, como aquele que nós estamos estudando, com fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Santas Escrituras? O senhor crê? Sustenta e aprova o governo e a disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil? Aceita o ofício de presbítero regente desta igreja e promete desempenhar fielmente os deveres deste cargo? Promete procurar manter e promover a paz, a unidade, a edificação e a pureza da igreja? Agora aqui perguntas à igreja. E vocês, membros desta igreja, reconhecem e recebem este nosso irmão como presbítero regente? Sim. Sim. Prometem lhe tributar toda a honra, animação e obediência do Senhor, e que, segundo a palavra de Deus e a constituição desta igreja, lhes dá o direito do seu ofício? Sim. Sim. Então, meus irmãos, nós vamos nesse momento orar pelo nosso irmão Genivaldo. Como é que está o joelho para se ajoelhar? Está fácil, está difícil? Está difícil, né? Então, o senhor pode ficar no nosso meio, que nós vamos impor as mãos sobre o senhor e instalando-o como presbítero. Senhor, aqui está o teu servo, ó Deus, filho da tua serva, lavado e remido com o sangue do Cordeiro e escolhido pelo Senhor antes da fundação do mundo. Senhor, nós aqui o entregamos às tuas mãos e recomendamos o teu servo ao Senhor, para que o Senhor, ó Deus, zele por ele e lhe dê sabedoria para que ele possa zelar pelo teu rebanho. Pai, que o teu nome seja glorificado no testemunho, na vida do teu servo, nas posturas do teu servo, ó Deus, e que ele não fale dele mesmo, mas sempre do Senhor. Pai, que o Senhor guarde a sua família, seus filhos e netos, como também, Deus, o Senhor lhe restabeleça saúde, ó Deus, vigor, e que, ó Deus, sabemos que mesmo com suas limitações, o teu servo tem servido ao Senhor,
Portanto, Deus, nós pedimos a Ti, Deus, que o Senhor o restaure de suas dores físicas, mas também lhe dê poder para saber lidar com elas, assim como, Deus, também o Senhor lhe dê poder para ser um servo mais fiel a cada dia que passa. Deus, que esta igreja o honre e o ajude, Deus, erguendo os seus braços, para que ele possa servir ao Senhor no meio das dificuldades, e, ó Deus, segundo a Tua orientação. Pai, que o Senhor derrame graça sobre ele, que agora, ó Deus, será um dos regentes do Teu povo neste lugar. No nome santo do Teu Filho Jesus, nós oramos por ele e declaramos o irmão como presbítero regente nesta noite, diante do Senhor e diante dos homens, em nome de Jesus. Amém. Se alguns irmãos também quiserem abraçar o novel presbítero, não que ele seja novo em idade, ele também não é tão velho não, ele é um jovem senhor, mas ele é um novo presbítero da nossa igreja. Então, meu irmão, Deus o abençoe e o fortaleça. Creia que a igreja estará junto com o Senhor. Alguns irmãos podem abraçá-lo, se quiserem. Nós vamos dar alguns avisos.